Absurdo com Everson, Bruno Henrique pode pintar no Atlético e ainda a desastrosa arbitragem ontem no jogo contra a equipe do Internacional. Meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento eu vou te atualizar sobre as últimas informações do Galão, mas antes gostaria de poder contar com seu like, o seu compartilhamento se possível. Tamo junto, muito obrigado, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhuma notícia. Lembrando que aqui toda semana teremos informações do Atlético. Já deixou o like, já compartilhou? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora começar falando do jogo de ontem. Não dá para falar do jogo de ontem do Atlético versus o Internacional sem falar de arbitragem, infelizmente. É um assunto que eu não gosto de trazer muito aqui pro canal, né? Vocês veem pouco aqui eu comentando sobre a arbitragem, né? Até porque eu não comento assim logo após os jogos do Atlético, né? A gente não tem esse mecanismo que essa programação, né, de pós-jogo e tudo mais. Então acaba eu não comentando tanto sobre os jogos do Atlético. Aqui no momento tá focado mais em notícias, né? Mas vamos mais pra frente, se Deus quiser, plantar aqui pré ou um pós-jogo aqui para vocês, mas isso futuramente. Enfim, o Atlético jogou ontem contra o Internacional lá no Beira-Rio, né, lá no sul do Brasil, né, e o Atlético empatou por 0-0 com a equipe colorada, mas os protagonistas do jogo não foram o Atlético, não foi o Internacional e também não foi o Hulk, não foi o Alan Patrick, foram os árbitros, tanto o árbitro de campo, que agora me fugiu o nome, como também o VAR, né? VAR que tem não só um árbitro, né? 2 ou 3 sempre estão ali por trás das câmeras, né? Dos monitores, monitorando o jogo. E a principal função do VAR no futebol é ajudar, auxiliar o árbitro e não apitar o jogo, como aconteceu ontem, e apitar errado. Esse é o pior de tudo, né? Até que se o VAR tivesse entrado nos lances para corrigir, né, e fazer o certo, beleza. A gente já tá aqui comentando, pô, o VAR realmente tá apitando o jogo, né, apitou o jogo de ontem sozinho, mas pelo menos acertou nas decisões. Mas nem isso aconteceu. O VAR entrou, o VAR interviu na maioria dos lances e em alguns erroneamente, né, como o lance do Vitor Hugo, que o juiz nem falta havia marcado, estava próximo ao lance e o VAR chamou para poder dar um vermelho para o Vitor Hugo, sendo que o impacto, né, do pé do Vitor Hugo na canela do Borré não foi um impacto para cartão vermelho. Não foi uma agressão do Vitor Hugo, não foi uma falta com uma intensidade, né, que poderia lesionar o jogador do Internacional, né, como muitos ali estão falando, né? Ah, se pega de cheio, lesionaria o Borré. Gente, se você der um arranco no braço assim para proteger a bola e pegar no pescoço de algum jogador, no olho de algum jogador, corre o risco de lesionar, né? Corre o risco de lesionar. Como se o jogador tropeçar no gramado e torcer o pé, ele se lesiona. Em muitos lances você tem a possibilidade, infelizmente, de se lesionar. Mas não quer dizer que aquele lance teve uma intensidade desproporcional. Não quer dizer que o Vitor Hugo, caso o pé do Vitor Hugo, né, tivesse pego em cheio ali na perna do Borré, não quebraria a perna. Dificilmente isso aconteceria, gente. Igual muita gente tá exagerando, né, nessa questão aí. Eu acho que, pra mim, foi falta, tá? Eu acho que realmente foi ali, houve a infração do Vitor Hugo, até porque sem querer também é falta, mas ali no máximo um cartão amarelo, né? Poderia entrar ali em uma jogada temerária, talvez, um lance que ele poderia ter evitado o contato. Eu não sei se ele conseguiria evitar o contato, porque estava no meio de um carrinho, né? Não tem como separar um carrinho. Quando você dá um carrinho ali, não tem como separar. Tanto é que você precisa pensar muito bem antes de dar um carrinho dentro da área, né? Em uma região importante do campo.
porque você não consegue frear, né? Não tem o pedal de freio num carrinho quando você dá no futebol. Entende? Então eu achei um tanto exagerado. Eu acho que realmente não era para vermelho mesmo o lance do Vitor Hugo. Bom, mas eu queria saber a sua opinião. E falando do jogo, o Atlético fez uma boa partida, na minha opinião. Difícil encontrar um jogador que jogou mal ontem. Acho que o Rony foi bem ali no ataque para poder cercar os jogadores do Internacional, a saída de bola. Mas que o Inter tenha criado algumas chances, o Rony, muitas jogadas, ele também o Hulk, o próprio Igor Gomes, às vezes subindo para ajudar nessa marcação, conseguiram impedir bem ali o Inter de progredir desde a defesa, né? Posso ver a ótima partida e as laterais do Atlético, que partida do Saravia, né? E muita gente diz que não gostaria que renovasse com ele, né? Amanhã eu trago outra informação sobre o Saravia, tá? Em que pé está a negociação, como, né, está em andamento essa situação toda. Então não perca o vídeo de amanhã, tá? Vamos falar muito sobre o Saravia. Mas o Atlético no geral fez uma partida interessante. Eu gostei da partida do Galo, né? Principalmente quando estava com um a menos. Parece que os jogadores sentiram a necessidade de dar uma resposta ali para esses erros de arbitragem, mesmo não concordando, né? Puseram a cabeça no lugar, o coração na ponta da chuteira e conseguiram ontem um empate heróico pra gente. Foi um empate heróico sim, tá? Foi um empate heróico sim. Empate com sabor de vitória ontem, né? Pela desvantagem aí no número de jogadores em campo e também a lambança da arbitragem do jogo lá no Beira-Rio. Bom, o Inter jogou o que pôde, atacou bem o Atlético. Vamos falar do Everson. Sensacional, melhor goleiro atuando no futebol brasileiro. Isso sem dúvida. Há pelo menos 5 anos o Everson é o melhor goleiro do Brasil. Desde 2020. Vem pegando demais, tá? E não é clubismo. Eu costumo ser clubista em algumas situações, mas nessa eu acho que grande parte dos torcedores brasileiros que não são clubistas concordam com a gente. O Everson vem numa crescente impressionante. 20 ele pegou bem, 21 pegou bem também, 22 muito bem, 23, 24, o Atlético chegou ali ano passado nas finais. Ele pegando muito na Copa do Brasil, na Libertadores, no próprio Brasileirão, salvando em alguns jogos. Esse ano já decidiu o jogo contra o Flamengo, contra o Bucaramanga na Sul-Americana. A gente tá aí na Sul-Americana muito também pelas defesas do Everson, né? E é impressionante que saiu a convocação para a seleção brasileira e o Everson não tá, né? Eu acho uma sacanagem, mas para mim é ótimo. Pro torcedor atleticano, pro Galo é maravilhoso. Porque na data FIFA o Galo vai fazer jogos a menos ali, se eu não me engano, né? Então a gente vai precisar do Everson, mas que ele merece, né? Merece já há muito tempo. Se o Everson se aposentar sem ter ao menos uma chance na seleção brasileira de mostrar o seu trabalho, vai ser, pra mim, uma das maiores injustiças do futebol, né? Desde que eu acompanho o futebol aí brasileiro. Bom, deixe nos comentários a sua opinião. Bora falar aqui agora sobre Bruno Henrique, né? Que saiu uma notícia nos últimos dias sobre uma possível rescisão do BH com o Flamengo, né? E inclusive o Beto Guerra buscou ali informações com o pessoal ali, lá do Rio de Janeiro. Não sei se foi o Beto Guerra ou se foi o Rhapsody, né? Ou se foi em conjunto. Tá? Mas a informação eu vi no canal do Beto Guerra na Web Rádio Galo. Que o Flamengo rescindiria, né, com alguns jogadores, né, não só o Bruno Henrique, caso não vença títulos essa temporada, caso não ganhe o Brasileiro, caso não ganhe a Libertadores. Lembrando que da Copa do Brasil ele já está fora também, né, o Galo eliminou eles. Então essa pessoa, né, de um canal grande lá do Flamengo no Rio de Janeiro, informou que a pressão seria muito grande em caso de eliminação na Libertadores e em caso de não conquista do título do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. A pressão seria muito grande por uma reformulação.
E aí sim, ele viria a sair do Flamengo, né? Ele que eu falo, o Bruno Henrique, sairia por uma rescisão de repente com a equipe rubro-negra. Eu não acredito que o Bruno Henrique rescindiria com o Flamengo, porque tem uma proposta do Atlético e tudo mais. Não. Eu acho que o Bruno Henrique, caso rescinda com o Flamengo, seria nesse modelo. Caso o Flamengo chegasse e falar, ó, Bruno Henrique, isso aqui não tá legal, né? A gente vai reformular o elenco, tudo mais. Vamos procurar um clube para você ou vamos rescindir o contrato, enfim. Se fosse uma conversa desse jeito, eu acho que o Bruno Henrique toparia de repente vir pro Atlético, até porque ele é atleticano e a gente sabe disso, né? Mas agora abrir mão de 1.500.000 por mês, que é o que ele ganha lá mais ou menos no Flamengo, para vir jogar no Atlético, né? De repente receber 1 milhão, receber 800, 900 mil, eu duvido muito. Eu duvido muito que o Atlético hoje, com o Rony e o Júnior Santos recebendo mais de 1,5 milhão cada um, duvido que viria outro jogador dessa idade, lembrando que o Bruno Henrique já tem 34 anos, para poder receber o mesmo ou até acima dos dois, tá? Então, caso o Bruno Henrique estasse no Atlético, teria como a saída de Rony ou de repente de Júnior Santos, tá? Eu acredito que isso vai acontecer, talvez o Rony possa sair. O Júnior Santos eu não tenho a certeza, até porque o Sampaoli ainda não viu muito dele, né? E ele tá lesionado, pelo menos até o meio do ano que vem. Então ninguém vai comprar o Júnior Santos machucado, né? Por agora. Então pelo menos até o meio do ano que vem eu creio que o Júnior Santos deve ficar no elenco do Atlético. Agora o Rony pode ser que saia no final da temporada ou no início da próxima, né? Vamos ver aí como que o Sampaoli vai montar esse elenco do Atlético, porque ele não vai ter a carta branca para montar o elenco, né? Já foi dada a informação de que o Siga vai trabalhar em conjunto com ele, né? Não vai ser só o Sampaoli que vai reformular o elenco do Atlético, sim vai ter o apoio ali do Siga também. Então não vai ser o Sampaoli, eu quero esse jogador, eu quero tal. Não vai ser assim. O Siga vai ter participação importante, a diretoria vai ouvir os dois lados. Sampaoli, eu quero o Bruno Henrique, o Siga, não traz que tá bichado, por exemplo. Aí a diretoria vai olhar e vai falar, Bruno Henrique não dá. Disso. A gente tem materiais aqui que mostram que ele não tem o mesmo desempenho de 2, 3 anos atrás, né? Tem jogadores melhores no mercado com 20, 21 anos de idade, né? E podem render mais que ele. Então não vai ser simplesmente o Sampaoli pediu e chegou. Vai ter toda uma análise por trás ali. E é isso que me dá esperança nessa reformulação do Atlético. Tomara que o Atlético consiga contratar grandes jogadores, né, para poder compor essas lacunas. E contrate gente que chegue para vestir a camisa e jogar, tá? Não me venha contratar. Contratamos um reserva pro Hulk. Contratamos um reserva pro Arana. Não. Contratamos um jogador que vai chegar para brigar por posição com o Arana. Para brigar por posição com o Hulk. A gente não quer reposição mais não. Nós, torcedores do Galo, estamos cheios de reposição. Todo ano é a mesma conversinha. Contratamos para compor elenco. Compor elenco escambau. Contratar para ser titular, para brigar por posição, para ter elenco forte, porque o brasileiro já começa em janeiro. Então a gente vai cobrar aqui, pode ter certeza, da diretoria do Galo, contratações pontuais que sejam, mas ótimas contratações para a próxima temporada. Então Bruno Henrique dificilmente nesse momento vai pintar no Atlético, somente se sair uma rescisão com o Flamengo, né? Se tiver um acordo ali entre Bruno Henrique e Flamengo, que ele possa negociar contra o clube, aí o Atlético vai chegar junto, porque o Galo gosta do BH. O Galo gosta e quer o Bruno Henrique, caso ele tenha condições de vir para cá, só que por 1,5 milhão, 2 milhões, sem chance da contratação acontecer. Vamos para o terceiro e último assunto do vídeo. Vamos falar agora sobre o Galo, né, que
E o último assunto aqui, gente, eu vou só dar uma repassada, que sem querer eu falei ele no meio do vídeo aqui, né? Que é sobre o Everson, né? Um absurdo com o goleiro do Atlético. Essa não convocação do Ancelotti, né? Do Everson, perdão, pelo Ancelotti, né? Caio, mas tem o Alisson, tem o Bento, tem o Ederson, tem... Gente, com todo respeito, eu não acho o Alisson mais goleiro do que o Everson, nem aqui nem na China. É porque joga no Liverpool, né? Porque já jogou Copa do Mundo. Não acho o Alisson um goleiro espetacular, igual muita gente coloca. Com todo respeito ao profissional, desde a época do Internacional, eu achava que ele tinha muito mais destaque por conta de empresário, por conta de um time do Inter, que naquela época era um time muito forte também, né? Mas eu quero ver o Alisson chegar num clube aqui igual o Corinthians, por exemplo, cheio de problema, ele vai se destacar, né? A prova de fogo não é nos times organizados não, gente. A prova de fogo, tanto para goleiro como para qualquer outro jogador, é em time desorganizado. É igual o outro lado da lagoa falando que o Fabrício Bruno é melhor do que o Lian. Mas nunca. É que o Cruzeiro tá organizado e o Atlético, até o momento que o Lian tava jogando, tava uma bagunça total. Coloca o Fabrício Bruno na bagunça do Atlético pra ver se ele ia render o tanto que ele tá rendendo na defesa do Cruzeiro. Inverte o papel, coloca o Lianco lá na zaga do Cruzeiro pra ver se passa uma bola por ele na defesa. Então a gente tem que contextualizar tudo, né, gente? Não é falar esse é melhor, esse é pior. Não é porque o Everson joga aqui no Brasil, no Atlético, e o Alisson joga no Liverpool, que o Alisson é tão melhor do que o Everson. Na minha opinião, nem é melhor. Não é porque o Everton joga no Palmeiras, ele é melhor que o Tadeu que tá no Goiás, não. Então a gente tem que contextualizar, né? Olhar também números, olhar o que esses caras fazem em campo, poder falar, né? Ter embasamento para falar alguma coisa, né? Eu particularmente achei um absurdo a convocação do Ancelotti desde o início da temporada, né? As convocações do Ancelotti não terem o Everson, pelo menos para ser o goleiro reserva. Pelo menos para ser lembrado, né? Pelo menos para ser lembrado. Seria uma grande conquista profissional para o Everson. E também a gente teria, com certeza, muito orgulho aí. Já temos muito orgulho do Everson, né, gente? Mas, fala assim, ver o Everson vestindo a camisa da seleção brasileira, realizando um sonho, né? Não que eu quero que isso aconteça, né? Porque olhando pelo lado do Atlético, como eu já disse antes, temos jogos importantes que ele poderia nos desfalcar, né? Se tivesse nos jogos da seleção. Então nem quero mesmo. Mas pro Everson seria importante, seria muito bacana. E tomara que ele ainda consiga realizar esse sonho de vestir a amarelinha. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E sexta-feira começa o nosso programa, tá? Ainda tô alinhando um nome aqui, né, pro nosso programa todas as noites. Nas sextas-feiras, né? E a gente vai ter esse encontro, se Deus quiser, primeiro encontro aí nessa sexta-feira. Então fique bem ligado aí no canal, tá? Já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e também não perder o nosso programa. Forte abraço, cuidem-se, com Deus, e a qualquer momento eu volto com mais informações do Galo. Um abraço, fui!